Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre de hoje, que debate aqui a redução da maioridade penal. Os nossos convidados são o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, doutor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, e a doutora Joana Dark Valente Santana, que é advogada e ativista dos direitos humanos. Doutor Marco Vinícius, tem um exemplo aqui que a legislação nós temos vários exemplos. O Osmi tem uma lista aí maior do que a minha. Eu pensei algumas hoje, ele pensou bem mais do que eu. Por exemplo, a legislação do Canadá admite que a partir de 14 anos, nos casos de delitos de extrema gravidade, o adolescente seja julgado pela justiça comum e venha a receber sanções previstas no Código Criminal. Porém, estabelece que nenhuma sanção aplicada a um adolescente poderá ser mais severa do que aquela aplicada a um adulto pela prática do mesmo crime. O Canadá é um exemplo, né, de país desenvolvido, as pessoas dormem com as portas abertas, todo cidadão tem direito a ter uma arma e a criminalidade é baixíssima, todos nós temos essas informações. Essa legislação serve para lá e não serve para nós, porque, doutor Marcos, na sua opinião? Como eu falei, eu acho que serve sim, eu acho que situações, lógico, lá é um sistema diferente e até talvez as possibilidades do país de você conseguir realmente com fidelidade analisar caso a caso. Ver os aspectos emocionais, intelectuais e culturais daquele jovem que cometeu... E sociais daquele jovem que cometeu um ato infracional ou um crime, dependendo do caso. Não sei se nós no Brasil conseguiríamos ter essa fidelidade de você tratar cada caso com tanta minudência. Mas eu penso sim, conforme os casos aqui que até o Narciso trouxe, que em situações extremas que possam ser considerados de uma maneira particularizada. Porém, esse não é o quadro hoje estabelecido entre os jovens brasileiros. Como eu falei, eu posso afirmar com segurança que a maioria esmagadora dos atos infracionais cometidos pelos jovens tem envolvimento direto com o tráfico de droga, ou seja, eles são recrutados desde cedo, exatamente porque vivem em guetos, ou seja, o Estado não tem a sua participação, não existe a sua presença, a presença que existe é do Estado paralelo, financiando, facilitando a vida das pessoas através do dinheiro do tráfico de drogas. Nesses casos, que eu penso que é a maioria, que a legislação deve permanecer, ou pelo menos o ECA deve ser utilizado da maneira mais uniforme. Em caso de exceção, logicamente que eu penso que o ECA deve ser modificado. Porque, como eu falei, as medidas socioeducativas têm maior efetividade do que as medidas tomadas no sistema prisional brasileiro. Se hoje nós temos vítimas dessas pessoas, colocando no sistema prisional brasileiro, mais vítimas nós teremos, porque eles aprenderão mais ainda o que é cometer o crime e crimes mais gravosos. Ô Marco, qual a posição da OAB em relação a esse debate? Como a proposta, pelo menos no sentido amplo, é a redução da maioridade por si só, a OAB é contrária à redução da maioridade. Tem uma contraproposta a instituição? Não, tem assim, como eu falei, nessas situações de exceção, tem sim, o próprio se manifestou no sentido de que algumas situações o período de internação pode ser modificado, algumas situações de crimes hediondos também, essa situação de ao completar 21 anos, zerar, por exemplo, após os 21 anos, ele é considerado réu primário, então, eu acho que isso... Então tá mas eu acho que o fundamental que a OAB defende é que haja, sim, um agravamento das penas de quem se utiliza dos jovens para cometer crimes. Claro. Entendeu? Agora, e aí, sim, uma qualificadora bem robusta para desestimular que traficantes ou outros aliciadores utilizem de jovens para que cometam criminalidade para se escudar. Porque o que a gente mais vê é isso. Sempre quando tem o envolvimento de uma quadrilha, de algumas situações, só quem assume é aquele que é inimputável. Já que você citou o Canadá, eu vou citar a Alemanha, que talvez seja o país mais rico da Europa. A Alemanha, de 18 a 21 anos, o sistema alemão admite o que se convencionou chamar de o sistema de jovens adultos, no qual, mesmo após os 18 anos, a depender do estudo, do discernimento, podem ser aplicadas as regras do sistema da justiça juvenil, mesmo após 18 anos, 18, 19, 20, até os 21 anos. Após 21 anos, aí sim que é de competência exclusiva da jurisdição penal tradicional. Pois não? Então eu quero aqui agora, senhoras e senhores, lançar um novo sistema. Nem o do Canadá e nem o da Alemanha. O sistema da Amazônia Acreana, que tem tríplice fronteira bem aqui fora do estúdio. Que saia daí dentre tudo que se ouviu aqui, de positivo. A partir de agora, vamos fazer o recolhimento dos menores em cadeias educadoras. Porque eles são vítimas de todos nós
Porque quando eles são recrutados, já são recrutados para assumir o crime por ser menores. É esses que nós temos que proteger e não glamorizar que eles não serão penalizados, porque atrás deles está todo o narcotráfico que o Brasil faliu em combater também a corrupção, faliu na aplicabilidade de tanto recurso que recolhe de todos nós, inclusive de vocês, com impostos. Falimos. Vamos recomeçar o debate. O ECA tem mais de 10 anos em cima dos dados que houve. Mais de 20. Mais de 20. Mas o ECA, eu estou dizendo dos dados de 10 anos de lá para cá, foi na vigência do ECA. Falimos na aplicabilidade. É uma realidade crudelíssima, é vergonhosa, mas temos que assumir o debate. Alguém sabe aqui qual é o percentual de jovens pelo narcotráfico que estão no socioeducativo? Não. Mas deve ser algo em torno de 90 a mais. A né? maioria. O Estado com omite, maioria, o né? Estado não Você gosta vê, por disso. exemplo, Envolvimento de o drogas. nosso sistema prisional acreano, realmente mais de 80% de envolvimento com tráfico de drogas, provavelmente os jovens Mas, também. doutor, o grande problema é porque o dinheiro é uma... Eu não sei porque depois dos fenícios que inventaram o papel moeda, virou essa sublevação. O escambo era melhor. Você vê, nós temos 2 casos envolvendo brasileiros que nós temos que ouvir. As Filipinas, Isso. que penaliza com pena de morte e não aceita o pedido de clemência de país nenhum quem entra lá com droga. Por isso A que eu China falo que é também. educativo. O ano passado, Já sabe que vai ser alguns meses atrás, um brasileiro foi morto. E o outro já vai também. já está. E você chega lá nas Filipinas, como eu não conheço mais informação, que no aeroporto tem tráfico de droga que é punível com pena de morte. Aí, o grande problema do narcotráfico, que é o caminho mais curto para esses jovens conseguir o dinheiro para comprar o tênis, o óculos, A sociedade o boné, de consumo, a a famosa sociedade de consumo. E quem consome é quem tem. Narciso, O consumidor tem. vamos recordar aqui Não, no eu ar posso. primeiro. Que eu gosto. A minha juventude e adolescência. Quantos jovens tinha na cadeia? Faz tempo, senhor. Faz tempo. Graças a Deus. Já tinha Quantos cadeia nessa jovens época? tinham na cadeia? As cadeias não tinham muro. Zero! Zero. Na minha cidade, Cruzeiro do Sul, 0 de jovem na cadeia. Não sabia nem onde ficava, de tão Tu distante sabe o que é era. isso? Percentual de presos ínfimo. 15, 20. Ele ia Agora, pra cadeia essa feliz. sociedade de consumo, É. de você comprou um iPhone, aí quer o outro mais moderno, aí iPod, quer acompanhar iPad. os tempos, O tênis da mais marca, moderno, está levando a Consumismo falta de mesmo. planejamento e a falta da estrutura da família. Está levando a isso. Os pais nem estranham. Nós o filho precisamos, chegar. Narciso, nós precisamos rever os valores morais da família urgentemente para os filhos. Isso é um problema seríssimo que nós estamos vendo. Mas não vai ser com as novelas da Globo que isso vai acontecer, Não, ao contrário. E basta estar aí também para um exemplo, vamos falar da nossa casa, nosso conterrâneo, Osmir. O juiz que acabou de ser preso naquelas condições desviou o recurso, o juiz federal, no caso do Ike Batista. Mas aí quando... Mas é porque está tudo Mas generalizado. ontem também nesse programa, foi o caso de juiz entrou em... Mas ele contando, parece que são 22 mil juízes no Brasil, Sim. outros só em São Paulo. Aí o caso de um juiz não pode contaminar uma classe com 22 mil. Claro. Mas Ali é um caso que é um caso... Ali sim, a exceção... Excepcionalíssimo. É uma exceção excepcional. Pronto. Excepcional. Até porque a Mas grande teve maioria aquele lá são, do TRT de São Paulo grande também. maioria são corretíssimos. Mas teve o do a TRT de magistratura São Paulo. brasileira é respeitada internacionalmente. Não, esse aí... Internacionalmente. Agora, Temos é como grandes você, quadros. de vez em quando aparece um agente de polícia, da Polícia Federal envolvido numa sacanagem, digamos assim. Desculpa A grande esse maioria termo. são- Mas isso é da falibilidade humana, não é da natureza da instituição, não, Não, é. ao contrário. Não é, Não é. mas é exemplo. É. Ao É contrário. exemplo como foi o do Champinha. Começa a glamorizar o restante. Então, eu queria que você voltasse para esse exemplo aí. Eu nem sabia com esses detalhes. É isso que é a natureza do debate. Se você já tem pacificado perante a sociedade que há uma punição, ninguém vai querer cometer, não, o crime. Hoje, Mas o punição já existe narcotráfico hoje. está
recrutando os menores, porque está claro e evidente que não se falando. pode. Se você ver, tu punir. falaste de um país que tem uma pena capital como essa. E nós estamos levando casos, por exemplo, exemplos que nós conhecemos que são de 2 brasileiros. Com certeza tem vários outros. Franceses. Vários outros países, por exemplo, têm leis extremamente rígidas. O próprio Estados Unidos é um país com leis extremamente rígidas para a questão do narcotráfico. E é o país que tem o maior, sabe, acho que o segundo. A maior população carcerária do mundo. Estados De Unidos. consumo de droga, do mundo. de cocaína, Cada um modo carcerário. mundo. Entendeu? De maior, E a maior ou seja, população está carcerária do mundo, comprovado depois que da isso- China. Está proporcionalmente. comprovado que Brasil. só enrijecer Os Estados leis- Unidos e China. China. Brasil tem é o 4 lugares. é o quarto. Está comprovado que só enrijecer pena, enrijecer o sistema de apenação, não consegue reduzir índice de Para a riqueza do criminalidade. debate, presidente. Principalmente com esse sistema prisional do Brasil. Não, nós, pelo Porque contrário. quem vai preso perde o segundo bem mais precioso. O primeiro é a vida, O ir e vir. mas o segundo é a liberdade. Então ele não pode ser duplamente penalizado, com a perda da liberdade e com respeito aos direitos humanos. Presidente, Não há incompatibilidade entre isso. Não, eu concordo aqui com o no debate do ECA, a ordem tomou alguma providência em relação ao Congresso Nacional? Na época do ECA? Não, agora, no debate, porque se quer que o ECA seja modificado. Não, a questão da maioridade já tomou partida contra a redução da maioridade. Porque o Congresso só trouxe esse debate agora também por conta da população nas ruas e da pressão. Não foi uma iniciativa de grandeza como... Não, doutor, eu tenho outra questão que nós vamos levantar. Esse Eduardo Cunha, ele está Era isso que eu- dando alguns exemplos, embora que ele não seja tão corretinho quanto ele imagina. Essa proposta da redução da maioridade penal já dormia nos escaninhos da 12 Câmara. anos. 22 anos. A primeira proposta é do deputado Sandro Mabel há 22 anos. Olha aí. O problema é porque este assunto estava entre as convicções dele enquanto pessoa, enquanto político. Aí retirou e vai... Agora é interessante, Narciso, essa PEC que está tramitando, A 171, gente, é a 171. PEC, ela delega o juiz a responsabilidade de dizer claro. se ele é capaz de responder pelo crime ou não. Exatamente. Aí o juiz, por sua vez, contrata o psicólogo, o psiquiatra, Exatamente. isso. Pode dizer se- Não cometeu o crime, é de menor, vai para cadeia. Não. Primeiro, tem que medir a capacidade intelectual de quem delinquiu. Do infrator. Do infrator, no caso. Eu acho que nós estamos penalizando, vou até, estava até me resguardando a respeito disso, mas eu acho que nós estamos penalizando a pobreza brasileira. Pelos números que a gente O Índio tem. Galdino, então, Assim Narciso. nós estamos dizendo que o pobre é criminoso. Mas, Índio Galdino, mas eu aí não- você vai ver o perfil do detento brasileiro. O perfil do detento É brasileiro. porque Não, 80% da população é pobre e 20% Ah, miserável. Doutor Marcos, se fosse assim, o Haiti seria o país mais violento da não, América mas o que eu Latina. estou falando, e não os é, números o país do mais CN pobre. os números do CNJ na nossa população brasileira. Negros, jovens e analfabetos. Mais de 90%. A Bolívia não faz é mais parte violenta que o Brasil. Não, a legislação é totalmente diferente. Ninguém pode comparar com como é que o boliviano é preso e quais circunstâncias Não, ele mas é preso, não é mais entendeu? violento. É isso que eu estou falando. Isso se faz por número de morte a cada 100 mil habitantes. Não, estou falando de presidiários. De presidiários, sem vinculação com morte, não. Eu tô falando de Eu violência, acredito que nós, nesse sistema que eu penso que é simplista, estaremos penalizando somente aquele jovem que vive na favela. Os pobres. Infelizmente, eu penso que é assim. Não, eu penso de igual maneira. Aliás, nós começamos discutindo isso. E o Índio É por isso que Galdino... quando se diz que eles são vítimas de um sistema, claro que sim, não vou generalizar. Há casos aqui de crimes hediondos e tal, não, tem que ser Eu punição severa. digo que Mas a que grande sistema maioria, vamos pegar o é caso do Acre. desfavorável a eles, mas que eles são vítimas, não são. O sistema é desfavorável. Concordo O com o sistema é igual para raciocínio. todos. Concordo com o seu sistema raciocínio. é para todos. O sistema está igual para todos. Deveria ser, né, para todos. né? Não, mas está aí a Constituição dizendo. Eu acho que vitimizar também, aí não. Para encerrar, que eu acho Não, que o até, PP Narciso, até porque só antes de você... 30 segundos, 30 segundos, então acabou. Já está acabando? é? Já, 30 segundos. Não, eu só Na hora acho que que esquentou. eu volto a bater nessa Constituição que eu prezo demais por ela. Constituinte. Ela reconhece a proteção especial que tem que ser dado à criança e adolescente pelo Estado e pela sociedade. Só não é cumprida. Narciso, 30 segundos. Eu acho que
essa Constituição que Oswald tanto defende, que eu não defendo com tanto ardor que o mesmo ardor, só precisava que ela cumprisse o que estabelece o seu preâmbulo. Todos são iguais perante a lei. Já seria o suficiente. Aí nós procuramos igualar os desiguais, desigualar os iguais e conceder direitos que não pode cumprir. Aí criou a ilusão de que, a partir da sua promulgação, todos nós iríamos ser felizes e, ao final de contas, isso não aconteceu. Dona Joana D'Arc, 30 segundos. A cidadania está posta neste debate. Ele vai nos incomodar. Eu vou continuar campeando todas as pessoas que têm me consultado para me acompanhar e votar a favor da redução, para tornar o Estado brasileiro como ele está hoje, agachado, ajoelhado, por não cumprir com o que está na sua Constituição. Não cumpre comigo, não cumpre com todos nós, nem cumpre com vocês. Hoje o Estado manda mais do que pai e mãe, tem a lei da palmada também. Doutor Marcos Vinícius, 30 segundos. Que esse debate a respeito da maioridade penal sirva para que discutamos ainda outras questões que não são de fundo, mas são tão importantes quanto a questão da pena para o jovem infrator hoje. Que esse debate sobre a maioridade penal nos faça discutir sobre pena, sobre o sistema carcerário brasileiro, sobre educação para o jovem, para a criança, sobre a questão de segurança, moradia, sobre a nossa responsabilidade a respeito do que a Constituição fala sobre prioridade absoluta do menor, da criança, no sistema legislativo brasileiro. Acho que depois que a gente conseguir discutir sobre isso tudo, realmente o nosso papel e o papel do Estado brasileiro a respeito de princípios tão fundamentais que envolvem a criança brasileira, eu posso sim me quedar a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal, porque acho que antes disso a gente tem que cumprir primeiro com as nossas obrigações em relação às causas, para depois tratar dos efeitos. É isso. Muito obrigado. Meus agradecimentos aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, doutora Joana D'Arc, doutor Marcos Vinícius, e a você que todas as sextas-feiras, agora a partir de 18h30, 6h30 da tarde, nos acompanha aqui com reprise aos sábados no mesmo horário, 18h30, aqui pela TV Rio Branco, canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá!